Bom dia, sétimo ano. Deixa eu só admitir o pessoal aqui pra gente começar, tá? Franklin, bota o microfone na reta da boca aí. Tá muito baixo sua voz. Bom dia. Tô admitindo as pessoas aqui, tá? Ô tio, Oi. posso botar uma musiquinha aqui rapidinho? Não. Porque senão eles cortam a nossa aula por direitos autorais. É rapidinho, tio. Ué, Eu tô acho que falando não com tem você. direitos autorais, não. Por favor. Só um segundinho, deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que já entrou todo mundo que chama entrar. Ok. Deixa eu só localizar aqui o nosso livro. Música, tio. Página 63. É. Deixa eu entrar aqui. Que página? 63. Esse barulho é o meu ventilador instalando. Bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu admitir o pessoal aqui. Então, nós vamos continuar lá na página 63 do nosso livro, gente. Essa aqui, né? Onde nós estamos. Deixa eu só virar esse ventilador aqui que eu tô com calorzinho. Diz que tá chegando uma frente fria poderosa aí, né? Que vai esfriar todo mundo. Na aula passada, nós começamos a falar sobre... Fizemos algumas introduções. Falamos muito sobre a cultura dos indígenas aqui no Brasil, né? Falamos que existia uma diversidade muito grande dos indígenas aqui no país. E aí começamos a falar sobre os tupis, depois nós vamos falar um pouco sobre os macrogês, vamos falar sobre, ou seja, os vários troncos culturais indígenas que existiam aqui no Brasil. Ok? E aí nós vamos continuar hoje na nossa página 63, que é o último que nós paramos falando sobre os povos tupis. E aí, antes de darmos continuidade, a nossa página aqui, ela traz um para ir além, né? Que é além do nosso conteúdo, que fala um pouco do beiju, que são... Todo mundo já comeu um beiju? Não. É aquele que parece um cocozinho branquinho assim, que você come, que é uma delícia? Não? Dentro Não, do tio, coco. eu tenho aqui, tio. É uma delícia. Aqui em casa. Tá? Enfim, então isso já ela é uma variante daquilo da cultura indígena, né? Da culinária indígena. E a gente foi adaptando a nossa realidade, cada um acaba fazendo de alguma forma, tá? Eu comi hoje um pedaço pra me provar. É gostoso, tá? Então, na semana passada nós falamos um pouco sobre o posicionamento, né, dos povos tupis, como que eles se organizavam, e hoje nós vamos continuar falando ainda dos tupis, tá? Em relação à religião, com certeza eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, no espírito da natureza, né? No mundo sobrenatural, que era respeito, vamos dizer assim, eles acreditavam muito que os parentes que morriam, eles tinham contato com o pajé da tribo, né? Ou seja, eles tinham muito contato com a relação do ser humano com a natureza. Então, a religião indígena, principalmente a religião dos tupis, tinha uma relação muito próxima com a natureza
e uma crença muito grande de que tanto a natureza respondia a seus anseios religiosos, como os seus ancestrais, os seus parentes que haviam morrido, ok? O pajé, como a gente já sabe, né, ele tinha uma função administrativa, mas ao mesmo tempo religiosa. Então ele interpretava as vontades dos sobrenaturais, desses seres sobrenaturais, né? Ele olhava, ele utilizava, ele era o curandeiro também da tribo, né? Curava os doentes. E também, além de tudo isso, de ser responsável político, social, religioso, curandeiro, ele era aquela pessoa que era responsável de contar as histórias, as narrativas religiosas, né? Encantar a sua comunidade. Então o pajé tinha muita coisa, ok? Não era só eu sou pajé, não. Era todo um procedimento que acontecia aí, tá bom? Então, a religião dos tupis tinha essa característica bem politeísta, tá? Em relação à religião do tupi, eles tinham uma crença na existência de uma terra sem mal, que como se fosse o nosso paraíso. A gente não acredita no paraíso? Nós, cristãos, o cristianismo fala isso, né? Que a gente vai morrer e depois a gente vai para um paraíso. Os tupis acreditavam numa terra que não existia o mal, que na linguagem deles era o Guajupiá. Era o nome desse paraíso dos tupis, ok? Que na verdade, esse Guajupiá ele encontrava-se em uma região específica do mundo, tá? Que era acessível aos vivos desde que eles a encontrassem, tá? Essa terra também seria o local onde os seus ancestrais residiam, né? As pessoas que haviam falecido, né? Por isso que havia essa crença da possibilidade de encontrar os mortos, tá? Os tupis acreditavam que todas as pessoas que viviam aí no Guajupiá, que era essa terra sem mal, né? Elas não precisariam mais temer a morte nem as doenças, tampouco trabalhar, tá? Tudo seria abundante e a vida seria marcada por festas, onde todo mundo estivesse ali num paraíso mesmo, né? Comida sem trabalhar, festa, contato com os ancestrais, bem parecido com o nosso. É um paraíso, né, gente? Só que, olha só, muda um pouco o nome, tá? De certa forma, como os tupis migravam muito periodicamente, acredita-se que essas migrações do tupi seriam motivadas pela busca desse local sagrado aí, conhecido como Guajupiá. Conseguiram compreender? Então, eles acreditavam que esse local estava na Terra. Então, eles ficavam no local e se mudavam porque eles falavam assim, gente, aquilo ali é o paraíso. E eu, como um ser vivo, eu posso encontrar esse paraíso porque ele está aqui. Então, vamos procurar? Então, de certa forma, isso facilitava com que eles não ficassem com uma residência fixa. Eles mudassem de tempos em tempos. Tá bom? Dá uma marcadinha aqui pra gente passar. Quero. Ô tio, Oi. que horas que você vai fazer a chamada? Quem tá perguntando? Não, só pra saber mesmo. Mas quem é que tá perguntando? Ah, tá. Zuperi. Arthur Zuperi. Ah, tá. Em qualquer momento, Zuperi. Se você não responder, é falta, tá? Então você fica atento Lembra que na eu te aula. amo. Beleza, lembra que eu te amo muito, tá bom? Não, eu também. Eu também me amo. Eu sei como é isso. Aí a gente tem que responder a chamada, porque isso quer dizer que você tá prestando atenção na aula.
Posso passar? Pode. Não, Não, peraí, tio. pode. Ô, tio, quando você tava falando sobre essa terra sem pecados, tudo de boa lá, você falou que eles iam encontrar seus ancestrais, os índios. Aí eu pensei, e vai ter festa toda hora? Eu pensei, meu Deus, mano, os caras mortos dançando ao som de Spooky Scary Skeleton. Gente, se vocês prestarem atenção, as religiões, como quase todas elas, se vocês conseguirem isso, é uma interpretação que vocês têm que ir realizando ao longo do crescimento de vocês, elas têm uma estrutura muito parecida, né? Pratica o bem para você ir para um lugar bom. É o que Aí, elas tio. falam. Passando, hein? Pode passar. Agora. E aí, esses tupis, então, eles não desenvolveram um sistema de escrita. Como que é o nome das comunidades que não desenvolvem sistemas de escrita? Nós já falamos sobre isso. Alguém lembra? Anti-escriba. Ah, muito bem, Heitor. Anti-escriba. Nada a ver, gente. Hã? Não tem nada a ver. Eu não, tio. Agradeço os médicos, mas essa não foi eu, não, tio. Foi eu, tio. Como que é o nome que se dá para a comunidade que não desenvolve sistema de escrita? Anti-escrita. É uma sociedade ágrafa, ok? Que não desenvolve sistema de escrita. Tá? Então, os tupis não desenvolveram, né? Mas a gente tem as informações deles eram preservadas através da memória das pessoas e eram transmitidas de maneira oral, principalmente através do pajé que contava as histórias, né? Então, é fundamental para essas sociedades essa questão da tradição oral, tá? Então, era por meio desses relatos orais que eles preservavam suas crenças, os seus costumes, os seus saberes, as suas regras. Tudo isso ia se acumulando ao longo do tempo, mas tudo isso era transmitido através da oralidade, tá? Então, é por esse motivo que os anciões dentro dessas comunidades tinham um respeito muito grande, porque eram eles que ajudavam com a questão da manutenção das tradições dessas comunidades, tá bom? Por mais que essas comunidades, de certa forma, fossem, vamos dizer assim, entre eles tivessem uma relação ok, de boaça, existiam muito conflitos entre as aldeias, tá? Ou seja, a igualdade e o equilíbrio se davam no interior das aldeias. Mas, quando eles, de certa forma, entravam em conflito com outros povos, eles eram bem violentos, tá? Existia uma violência muito grande. Ô tio, Oi. o Ian mandou no grupo que ele caiu e ele não tá conseguindo voltar. Acho que você não tá aceitando ele. Quem falou? O Ian. Não tá aparecendo aqui ele pedindo não para entrar. Espera só um pouquinho. Talvez ele pegou o link errado. Ó, por exemplo, o Daniel tá querendo entrar agora, 10h04. Eu já não posso permitir, tá? É até 10 horas, que são 10 minutos de... Ah, tio, acho que ele só falou que não vai conseguir voltar agora. Ah, tá. Mas aí, filha... Ele não solicitou aqui não, tá bom? Gente, olha só. Quando a gente fala, então, sobre os índios, eles eram super de boa entre eles, ok? Mas eles não... Eles tinham vários conflitos entre os povos, entre outros povos diferentes, tá? Então, as guerras entre aldeias era normal, era comum. Acontecia o tempo inteiro, tá? Então, a gente pode afirmar que a sociedade tupi era uma sociedade de guerreiros. Tá? Eles, de certa forma, eles se preparavam para a guerra, porque a qualquer momento rolava essas guerras entre tribos diferentes, vamos dizer assim. Porém, essas guerras, elas não visavam, vamos dizer assim, roubar o produto da outra tribo. Ou seja, roubar o que eles plantaram, roubar o que... Não, essas guerras, na verdade, elas tinham uma relação com capturar o prisioneiro. Ok? Que esse prisioneiro, de certa forma, ele era executado com rituais religiosos. Era só para comprovar, de certa forma, que eles eram, vamos dizer assim, poderosos, ok? Que eles tinham força,
tá? Então, quando um prisioneiro de guerra ele era capturado, ele era levado para a aldeia vencedora, né? E lá ele era mantido num tempo, durante esse período, ele era bem alimentado, né? E aí, depois que eles terminavam, e aí ele ficava forte, quando terminava essa espera, eles sacrificavam o prisioneiro e os guerreiros da tribo acreditavam, né? Eles comiam o guerreiro, literalmente. Tá? Porque eles acreditavam que comendo o guerreiro da outra tribo, eles adquiriam aí a sua força, a sua sabedoria e seu conhecimento. Então, você ser comido por uma tribo guerreira era quase uma honra, né? Mano, você não tá no RPG. O tio, eles pegavam AIDS. AIDS? É. Não, a AIDS só surgiu no finalzinho da década de 80 e início da década de 90. Ah, tá. Não existia AIDS no Brasil, não, tá? Só existiu a partir desse momento. No mundo, tá? Não existia. A AIDS surgiu na década de 80. Ou década de 70, por aí. 70, 80, 90. Mas ela bombou mesmo na década de 90, tá? Ô, gente, vocês viram aqueles vídeo que o cara bota um gráfico, bota os países que tem mais casos de coronavírus? Aí o Brasil tá, tipo, lá no baixo. Aí do nada... Muito bom, muito bom. Uau. Top, né? Você acha engraçado, né? Mas foi engraçado mesmo. Pode até ter sido, mas isso acontece porque a gente morre. Vou marcar. Também o Brasil tem mais casos de recuperados. Não vem com essas desculpas não, hein, Ian? Vou perguntar pro seu irmão o que tá Tio, eu acontecendo. tô falando sério, tá caindo a internet aqui em casa. Tô falando sério. Ah, eu também tô. Vou conversar com seu irmão daqui a pouco, ver se tá caindo mesmo. Ô tio, se eu sair e tentar entrar de novo, é porque meu celular é muito bugado, ele fica abrindo a aba de excluir abas toda hora. Tá bom. Aí se eu tento mexer do dedo, talvez eu exclua a aba. Bom, meu PC não é tão lagado, não, mas uma vez ele lagou tanto que ficou mexendo sozinho, aí eu tive que reiniciar, mas só que ele não deixava eu reiniciar, eu fiquei igual uma maluca tentando reiniciar. Não, gente, tá bom. Eu sei quem tá aqui na aula, quem não tá. Ele começava a abrir, fechar, e do nada abria o Google, aí... foi isso. Você já viu aquele vídeo que o cara tinha uma TV quebrada? Ele pegou o martelo e bateu na TV e consertou. Posso passar? Pode. Eu vi esse, eu vi. 7º ano? Pode. Então, olha aqui, nós temos aqui algumas imagens que fazem referência, né, justamente a isso que nós estávamos dizendo agora, né? A ideia de que realmente os indígenas, eles eram guerreiros, ó, aqui, né? E aqui, essa imagem aqui demonstra o quê? A imagem de baixo, gente. Os caras Mais comendo a precisamente pessoa. canibalismo humano. A prática do canibalismo humano, tá? Que também é conhecida como antropofagia, que é o fato de você comer carne humana, tá? Olha aqui, ó. Caraca, eu achei top. Eu pesquisei na aula de filosofia. Isso. Que, isso o quê? Tipo, tava num negócio, aí era um movimento. Só que eu pesquisei essa palavra. Ô, Frank, você não lembra ontem, não? Que a gente estudou isso de filosofia? Eu fiquei complicado. Eu não lembro nada de ontem, não. É o que aconteceu ontem? Que a gente estudou isso daí em filosofia. Ah, tá, sim, ok. Olha só, gente, enquanto isso, vamos ver aqui. Nesse período que estava acontecendo tudo isso aqui, o ser humano, né, que
a gente está falando aí já do século XV, século XVI, ele foi inventando diversos instrumentos para tentar medir a passagem do tempo, né? Primeiro foi a ampulheta, depois foi o relógio de água, o relógio de sol, e na primeira década do século XVI, né, um morador da cidade de Nuremberg, na atual Alemanha, apresentou um instrumento inovador para a época, que era o relógio de bolso, tá? Antes, os relógios eram algo muito grande, eram difíceis de ser transportados de um lugar para outro, né? E quando aconteceu esse processo de miniaturização, deles ficarem pequenininho, né? E com essa invenção, né? O relógio, de certa forma, ele apitava de hora em hora e podia funcionar por até 40 horas sem necessidade de alguém dar corda no aparelho de novo, tá? Era uma novidade da época, era como se fosse um iPhone, tá? E os relógios de bolsos, então, eram muito caros para a época. Só os membros da alta aristocracia tinham relógios de bolso. Com o tempo, foi passando, ele foi se popularizando, seu preço foi caindo, ok? E esse tipo de relógio, ele foi muito usado no século XX e, pouco a pouco, depois ele foi sendo substituído pelo relógio de pulso, ok? Chu, qual foi a primeira hora que botaram no relógio? Hã? Qual foi a primeira hora que eles botaram no relógio? Ué, eles identificaram pelo sol, não é assim que a gente identifica a hora? Gênio. Eu acho que eles só fizeram, tipo assim, tipo um cronômetro, tá ligado? Eles só fizeram, começa agora, daqui uma hora e apita. Mas assim, dá pra ter uma ideia através do sol, do horário, tá? Deixa eu interromper aqui pra gente fazer a nossa atividade. Pra vocês ficarem lendo aqui as respostas. Minimizei. Nós temos 3 perguntas aqui na página 65. E depois nós continua na página 66, tá? Não vai dar tempo de terminar na aula, mas a gente vai continuar aqui. Só tirando algumas dúvidas. Na questão número 1, né, fala bem assim: indique quais eram os principais grupos linguísticos que ocupavam o atual território brasileiro no século XVI. E aponte as regiões mais ocupadas por esses grupos. Aí temos que falar lá, gente, do Tupi, do Macro-G e aonde que eles se posicionavam, tá? A número 1 aqui. Essa questão tá lá na página 61, que tá falando sobre essas questões aí, ok? Depois, entre tupis, havia uma divisão de trabalho conforme gênero. Como que se dava essa divisão de trabalho? Divisão do trabalho dos tupis, lá na página 62, explicando como que era a divisão dos trabalhos entre eles. Número 3, explique a importância da terra sem mal para os tupis, que foi essa que nós estávamos falando aqui agora, tá? A Guajupiá, na página 63. Bem facinho de responder essas questões. Depois a questão A, B e C é uma questão mais de interpretação de textos aqui, que nós vamos ver depois. Vamos tentar responder? Tia, para fazer a página 66? Sim, 66. Também. Só a 67 que não, porque depois é uma questão de grupo. Eu quero falar que eu achei top nessa imagem aqui, que os carinhas estão comendo uns nos outros, que no fundo tem uma mulher com uma perna bombada de um cara tentando, tipo assim, com a mão dentro da boca. Eu não tô entendendo. Deus. Não tenta entender.
Desculpa, gente, estava no banheiro. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Ai, minha câmera fica destravando. Até agora. Vou fazer a chamada enquanto isso. Presta atenção, Enzo Pérez, chamada. Olha, ele nem tá ouvindo mais. Exato. Olha, eu travei muito. Peraí, vamos lá. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa, eu já vi. Ana Clara, já vi também. Presente. Antônio. Presente. Zupeli. Presente. Bom, Bruna. Presente. Daniel faltou. Gabriel. Presente. Gabriela. Ela. João Henrique. Presente. Luísa. Presente. Marcelo Henrique. Presente. Maria Clara. Maria Clara. Presente, tio. Mariana. Presente. Marina, já vi. Marina, já vi. Matheus Bissoli. Presente. Matheus Marcos. Matheus Sutil. Aqui. Vitória. Presente. Ian. Eu tô aqui. Zaira. Sétimo B. Amanda. Alícia. Tio, a Amanda tá sem microfone. Ô, tio, você me chamou, eu nem respondi, eu tô aqui. Aqui, a Amanda Eu tá quem, aqui, mas ela tá sem gente? microfone. Quem falou, você me chamou e eu não respondi? Zaira. A Zaira. Ah, tá. Eu tinha dado falta mesmo. Não respondeu. Agora já dei presença. Zaira, Alícia. eu tô aqui. Tá. Alícia não tá, não. Arthur Bauer. Matos. Aqui. Cecília. Aqui. Davi. Arroz! Diego. Tô aqui. Té. Presente. Gabriel Pode sair, tio? Não, claro que não. Não, tá bom. Giovanni. Presente. Heitor tá aí. Luana tá aí. Matheus. Aqui. Murilo. Murilo. Tô aqui, tio. Naika. Tô aqui, tio. Thales. Thales. Presente. Theo. Presente. Norberto. Presente. E Arthur Polese. Oi. Ok. Tio, no Thales você botou presente, né? Thales eu coloquei, que ele falou presente. Eu só não escutei Alícia e Arthur Bauer. Ah, tio, tô aqui, tá? Sim. Você é tão barulhento que dá pra te ouvir até do outro lado do planeta.
Você é tão silencioso que ninguém te ouve. Se eu for pro espaço, ninguém consegue. Gil, posso perguntar uma coisa? É duas. Tá. Ali, fala. Não te escutei, Matheus, cortou. Começa de novo. Na questão 1, fala para apontar as regiões ocupadas pelos troncos linguísticos. Aí é. Só que fala no texto que o macro-G. Macro-G. Peraí. Tá grifado lá. O quê? Onde é a região? Eu sei. Que os tupis viviam no litoral e o macro-G vivia no interior. Só que no mapa lá tá ao contrário. Como assim? Os macro-Gs que estão no litoral e o tupi tá no interior lá. Não, vamos lá. Olha, se você colocar bem perto, no litoral tá amarelinho, tá vendo? Ah, tá. A parte do O litoral. mapa inteiro tá amarelo. Não. Tem uma parte que tá vermelha também. Sim, tipo, o mapa inteiro tá amarelo. Se você olhar, até na parte que tem vermelha, o que tá bem próximo ao litoral, tem uma parte amarela, que é a região dos tupis. Ah, tá. Obrigada. Será que o PlayStation 5 vai vir muito caro, hein? Tô aqui olhando. É uma preocupação essa, né? E depois pintei ela pra ficar pretinho. E aí
Gente, ó, não vai dar tempo de terminar, mas você já termina em casa, porque na próxima aula de história a gente vai continuar da 67. A gente volta, faz a correção e já continua da 67, tá bom? Tio, termina em casa? A gente já tá em casa. Vocês entenderam. Ô, tio. Terminei, tio. Terminou a 66 também? Peraí, tio, o que você pediu pra gente fazer em casa? As atividades, gente, da 66, da 65 e 66. Então. Ah, tá, eu já fiz. Gente, olha só. Nossa aula de hoje está acabando. Nós nos vemos na próxima aula, tá? O meu vídeo travou, porque a minha câmera trava. Eu fiquei com esse bico feio aí, mas eu tô aqui, tá? Abraço pra vocês. Tchau, tchau. Em breve, eu acho que nos vemos na escola, hein? Tchau, tchau. Até. Tchau, tio.